O desejo do nosso coração é que Deus vos abençoe, jovens, porque vocês são o futuro da igreja. Um dia, eu não sou tão velho assim, mas este ano eu estou completando 45 anos. E quando você passa dos 40, então você percebe que não é mais jovem. Nós estávamos até brincando antes ali, que às vezes a gente tem um espírito jovem, mas o corpo já não é mais tão jovem, assim, não obedece, as dores aparecem, né? Tem que começar a usar óculos e por aí vai. Mas há uma coisa, nós temos uma terra do outro lado, aonde não haverá morte, nem dor, nem rancor, aonde as dores não habitarão, mas haverá uma paz perene e permanente. Para isso eu estou lutando. E você? É para isso também? É para isso que nós viemos ao mundo, irmão. Deus, irmão Brana disse que Deus conheceu você antes que o mundo existisse. Ele sabia exatamente o dia, a hora, o momento, aonde você nasceria. O nome que você teria, os problemas que você passaria. Por isso não te desespere, mas confia em Deus. Porque a Bíblia diz que o caminho do justo é guiado por Deus. Então não há problema nenhum nesse mundo que possa fazer frente a ti. Agora, o que nós temos que fazer é permanecer no caminho. Porque se nós formos olhar, irmãos, eu vou entrando por aqui, irmão Maninho, e nós vamos conversando. Porque o objetivo de estarmos aqui é para nós termos uma pequena conversa com vocês, não é uma pregação. Então, eu quero falar algo que vos ajude a caminhar, a prosseguir nessa caminhada que um dia você abraçou. E se há alguém aqui que não tomou a sua decisão, você precisa tomar a tua decisão. Porque Deus trabalha com aqueles que se decidem por Ele. Até que você não tomar a tua decisão, até que você for na igreja porque o pai vai, ou porque a mãe vai, ou como disse o jovem outro dia na igreja, porque se eu não vou, o pai briga. Lembram? Domingo de manhã, né? Nós temos que ter a nossa decisão. Você, jovem, tem que ter a tua decisão. Porque todos aqueles que um dia Deus usou, eles precisaram tomar a sua decisão. E a Bíblia diz, ou melhor, aquela profecia, o irmão Brana, quando aquele jovem trouxe aquela profecia, ele disse, que gloriosa decisão. Tens feito. Porque essa decisão, ela não vai te dar só vitória aqui, jovem, ela vai te dar uma vitória permanente e eterna. Porque nós podemos tomar boas decisões aqui, e essas decisões, elas nos dão um bom emprego, um bom trabalho, um bom futuro, financeiramente. Mas quando esta vida terminar, se não for a decisão por Deus, não haverá esperança, não haverá futuro. Quantas pessoas? Creio que foi o Jeff Bezos, né, que é o dono da Apple, né? Acho que ele é esse que partiu há pouco tempo, né? Steve Jobs. Ele disse, pelo que a gente soube, né? Penso que seja verdade. Ele disse que ele daria tudo que ele tinha, toda a riqueza que ele tinha, para que ele pudesse viver uma vida melhor, uma vida diferente. Agora, eu e você temos esse privilégio, irmão, porque a vida cristã, o irmão Maninho me pediu para me falar sobre arrependimento e santificação. A vida que nós temos, a vida que nós vivemos, nós não vivemos ela por nossas próprias forças. Há uma força maior que nos impele a viver a vida que nós vivemos. Porque no dia que você tomou a tua decisão, eu sei que vocês jovens, aqui jovens 12, 13, 14, 15 anos e por aí vai, né? Muitos de vocês se batizaram nessa fase, 12 anos, 11 anos, 10 anos. Às vezes nem compreendiam muito bem o que estavam fazendo.
Mas você tomou a tua decisão e você disse, eu quero ser um cristão. E a partir daquele momento, Deus começou a tratar com você de uma forma mais aconchegada, mais próxima. Eu tomei a minha decisão com 16 anos. E eu quero vos contar um pouquinho da minha experiência. Porque nós olhamos na Bíblia, se você for ler o livro de Daniel, e aí é onde eu quero entrar, só um pouquinho. Eu vou pôr o meu celular aqui para mim não ocupar muito tempo, para nós termos um controle. Eu gosto sempre de falar 1h30, mas me deram só meia hora, então eu vou tentar ser bem breve, para não cansar você. É meia curta, não uma meia hora comprida, né? A Escritura diz no livro de Daniel, eu vou ler alguns versículos, que no ano terceiro do rei Joaquim, isso é o que está escrito no primeiro verso, no ano terceiro do rei Joaquim, Nabucodonosor, ele foi e invadiu Judá, e levou cativo, destruiu, levou algumas coisas do templo, e levou cativo algumas pessoas, alguns jovens, para servirem no palácio de Nabucodonosor. E quando chegaram lá, ele chamou o seu eunuco, aquele que cuidava dessa parte, o nome dele era Aspenaz, para que escolhesse dentre os cativos de Judá alguns jovens que tivessem boa aparência, que fossem inteligentes, que fossem da casa real, para que pudessem aprender as letras, aprender a língua dos caldeus, para que eles pudessem permanecer no palácio. E esse Aspenaz encontrou entre aqueles jovens, aquele povo que foi, 4 jovens. Quem eram eles? Quem eram? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Era Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses eram os nomes hebreus deles. E então Aspenaz trocou o nome para o nome que o nosso jovenzinho disse. Daniel se tornou Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora no versículo 8 do primeiro capítulo de Daniel, a Bíblia diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. O que Daniel estava falando com isso para o eunuco? Eu quero viver uma vida mesmo longe da minha terra, uma vida santa, uma vida limpa. E a Bíblia diz que nós somos peregrinos e estrangeiros, forasteiros. E nós estamos longe da nossa terra. Oxalá possamos nós todos assentar em nosso coração esta mesma coisa que Daniel assentou, não se contaminar com as iguarias do rei. Agora você já pensou e você já foi pesquisar ou já estudou por que Daniel propôs isso? Porque a lei mosaica, a lei lá do Velho Testamento, ela permitia comer carne de gado, carne de ovelha. No entanto, Daniel pediu para que eles pudessem comer somente legumes, verduras e frutas. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que era oferecido na mesa do rei, antes de ir para a refeição do rei, ele era oferecido em sacrifício ao Deus pagão do rei. Agora, irmão, jovem, tudo que nós vemos nesse mundo que pertence ao mundo, ele tem um destino. Tudo que você olhar, tudo que você ler, todo filme que você assistir, ele vai, exceto os bíblicos, e alguns bíblicos ainda são, existem cenas que levam o teu pensamento à impureza, à lascívia.
Por isso que Daniel disse, não quero comer a comida do rei. Eu quero comer somente frutas, legumes e verduras, porque isso não é oferecido em sacrifício a Deus nenhum. E aí mostra, irmã, que Daniel estava, mesmo fora do reino, lutando para viver uma vida santa na presença de Deus. E eu e você, nós estamos vivendo longe do nosso reino. Nós estamos nos esforçando para não fazer aquilo que o mundo quer que nós façamos. Por que isso, irmão? Quantos José nós temos aqui? Levanta a mão. Tem alguém aqui que tem o nome de José? Tem algum José aqui? Maria. Tem alguma Maria? Ninguém? Nenhuma Maria? Daniel. Tem algum Daniel aqui? Quantos nomes bíblicos nós temos aqui? Levante a mão. Olha. Misael. Da onde o pai do irmão Misael tirou o nome de Misael? Da leitura que nós fizemos. Agora, o nome Misael, vamos usar esse nome, ele é conhecido no mundo todo. Por quê? Por causa da posição que o Misael lá da Bíblia tomou. Se este Misael da Bíblia não tivesse assentado junto com Daniel no seu coração, viver uma vida santificada, mesmo fora do seu reino, será que nós teríamos menção em algum lugar na história do nome Misael? Moisés, um nome conhecidíssimo. Por que Moisés é um dos nomes mais mencionados? Porque Moisés tomou uma posição em servir a Deus. E aí está, jovem. Porque o teu futuro depende da tua decisão, da tua posição que você toma hoje. Porque o mundo está tentando nos marcar com as suas marcas. E tudo aquilo que nós fazemos hoje, ela vai ficar uma marca em nós. Tudo, tanto o bem quanto o mal. E mais lá na frente, quando você for mais velho, aquela marca vai te trazer lembranças. Quantos lembram do que uma vez o irmão Neville, o irmão Neville, filho do pastor, nos falou sobre a questão do perfume na igreja uma vez? Ele disse que quando você sente o cheiro de um perfume, se algum dia você teve uma namorada que usou aquele perfume, aquele cheiro daquele perfume vai te levar a pensar naquela namorada. Porque tudo o que nós fazemos aqui, nós deixamos marcas na areia do tempo. Oxalá que o meu testemunho e o teu testemunho, jovem, possa deixar uma marca de cristianismo por onde nós passarmos. Porque se nós falharmos em deixar a marca que Deus quer que nós deixemos, Deus levantará outro no nosso lugar. Porque Deus sempre teve suas testemunhas. Por isso nós temos que cuidar, jovens. O que você faz hoje, moça, moço, na escola? Como tem sido o teu testemunho na escola? Será que os teus colegas podem olhar e dizer, este é um servo de Deus, verdadeiramente é um servo de Deus, o seu jeito é bem diferente, ninguém se engana, é um servo de Deus. Porque Deus te chamou a você e a mim para nós sermos luz nesse mundo, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Se a luz se apagar, se nós apagarmos todas as luzes aqui, nós vamos ficar no escuro. Se aquele sal, que nós somos o sal, não servir para salgar, então de nós é exigido, de nós que aceitamos e tomamos essa posição para servir a Deus, de nós é exigido viver uma vida limpa. Porque você não sabe, eu às vezes digo para o meu Samuel, você não sabe o futuro, você não sabe o dia de amanhã, você não sabe se Deus vai te chamar para ser um ministro, um pregador, um cantor. Oxalá que se Deus chamar qualquer um de nós, de vocês jovens, no dia de amanhã para ser um pregador, para ser um cantor, para ser um instrumento, você não tenha que olhar para trás e ter más lembranças. Meu Deus, por que eu fiz isso? Porque isso é uma coisa muito doída, jovens. E vocês, outro dia eu disse na igreja,
no culto de jovens, eu creio que foi, vocês têm tudo para ter uma vida limpa. Vocês têm pais cristãos, você tem um pastor cristão, você tem uma vida, uma igreja, você tem amigos, você tem irmãos, você tem irmãs, você tem jovens como vocês vieram, brincaram. Por que deixar-se corromper ou se manchar com as coisas do mundo? Agora, se você continuar olhando a história de Daniel, você vai ver, eu só vou, penso que uns 4, 5 versículos só eu vou ler. Se você continuar olhando a história, o relato daquilo que aconteceu com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, você vai ver que eles pediram para aquele eunuco que eles comessem só frutas, legumes e verduras. E o eunuco disse, mas se eu tirar a porção que o rei determinou e vocês emagrecerem a vossa aparência, você anda triste, cabrunhado, por que você está assim? Porque eu sou crente. Por que você anda triste? É porque o pai disse que eu tenho que ser crente. O eunuco disse, se vocês andar triste por aí, aborrecido, o rei vai perguntar para mim, por que eles estão aborrecidos? Por que eles não engordaram igual os outros? Que estão comendo um manjar do rei. Por que eles estão diferentes? É porque eu sou crente, eu ando assim porque eu sou crente. Não, irmão, eu sempre digo aos irmãos de Ipuaçu, nós não temos que ser assim, cabrunhado. Não, nós somos filhos do rei. Amém. Glória a Deus. Por que é que você não faz essa coisa errada, jovem? Porque eu sou um cristão. Não é porque o pai e a mãe, se eu fizer, o pai e a mãe vai brigar comigo. Nós temos que ter essa posição de cristão. Daniel teve essa posição. Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram essa posição. E quando o eunuco viu aquela determinação neles, o que o eunuco disse, então Daniel disse, experimenta nós por 10 dias. Não precisa ser 30 dias, 40, por 10 dias. Se nós estivermos melhores, mais gordo, mais bonito do que aqueles que comem o manjar do rei, você permanece nos dando esta alimentação. Se nós estivermos mais feio, mais magro, mais acabrunhado, então você pode trocar. Aí eu gosto de ver, irmão, porque Daniel tomou aquela posição junto com aqueles jovens e Deus olhou para aquilo e disse, eu os abençoarei. E se você tomar a posição tua, jovem, de se manter como um cristão, sabe quem vai te abençoar? O grande Deus do céu vai estar ali. E não haverá nada que poderá fazer frente a você. Deus vai abençoar o teu trabalho, Deus vai abençoar o teu futuro, Deus vai abençoar em todas as áreas da tua vida. 10 dias depois, o eunuco chamou Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, e a Bíblia diz que eles estavam mais vistosos, mais gordos, mais bonitos, um semblante mais alegre do que aqueles que estavam comendo o manjar do rei. Por quê, irmão? Porque quando nós tomamos uma posição por Deus, Deus toma uma posição por nós. Agora, se nós somos relaxados, nós não nos importamos em cuidar da nossa vida, ter uma vida santificada na presença de Deus, como Deus poderá nos abençoar? Como leu o maninho, eu sei os pensamentos que tenho acerca de vós, diz o Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar, quer dizer se santificar e me buscar de todo o vosso coração, eu vos abençoarei com tamanhas bênçãos dos céus. Agora, se Deus nos abençoa desta forma, quando nós tomamos uma posição por servi-lo, por que nós vamos sair da sua presença e fazer aquilo que vai tirar essa bênção de nós? Olhe para os teus pais, olhe para os teus irmãos. Como Deus tem abençoado cada um em todas as áreas, financeiramente. Eu tenho visto naquela pequena igrejinha de Ipuaçu, alguns de vocês conhecem, a maioria de vocês nem conhece os irmãos de lá. Como Deus tem abençoado eles pela fidelidade deles. Eu vim embora para Chapecó no ano de 95, no início do ano. Eu tinha 16 anos. E eu me batizei, Deus me converteu, creio que foi no mês de maio, eu não lembro a data, eu não marquei. E a minha conversão, a maioria de vocês não sabem, foi foi num culto na casa do meu tio,
no interior de uma cidade com uma fita, um culto de fita. Não tinha um pregador. Era um culto onde nós cantamos, os irmãos cantaram, se reuniam e cantavam os hinos, e então tinha um gravador e foi largada a fita do pastor Luiz Mendes pregando. E foi lá que Deus me converteu. Aleluia. E desde aquele dia, irmão, eu vim embora para Chapecó. Claro, eu tinha 16 anos, eu tinha apenas uma bicicleta. E para a glória de Deus eu posso dizer para vocês que eu vivo hoje uma vida confortável. Deus me deu uma família, me deu 2 filhos, me deu irmãos, me deu uma igreja, me deu um pastor. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus disse: não há ninguém que deixe o mundo e venha me seguir que não receba nesta vida 100 vezes mais. E ainda a vida eterna. Então, você quer ser abençoado? Tome uma posição por uma vida santificada na presença de Deus. Agora eu quero dizer para você, não é fácil. Não é fácil. Porque o mundo e as suas concupiscências, e a nossa carne, ela foi vendida para o mundo. Nós viemos ao mundo com esta tendência para fazer a coisa errada. Mas Deus não está olhando aquilo que você faz de errado para te condenar. O que Deus não aceita é iniquidade. Não é as coisas erradas. Sabe o que é iniquidade? É aquele pecado consciente. Você sabe que deve fazer e não faz. Sabe que não deve fazer e faz. Mas mesmo assim, ainda assim, há sangue no propiciatório para perdoar quando nós confessamos. Porque nós temos um sumo sacerdote com o qual podemos chegar com segurança. Hebreus diz isso. Sabendo que ele em tudo foi tentado como nós somos tentados, porém em nada ele pecou. Porque eu sei que Paulo diz: fugir das paixões da mocidade. Porque há coisas que são inevitáveis. Mas o que nós não devemos deixar é nos levar para a iniquidade. Aí é onde nós perdemos o favor de Deus. Mas se mesmo assim você cair, há um Deus que levanta. A questão é, não fique parado. Porque assim como vocês são jovens hoje, quantos têm 16 anos aqui? Levante a mão. Quantos têm menos de 16 anos? Obrigado. Assim como vocês, eu também um dia tomei minha posição como jovem. E eu também tive que lutar as mesmas lutas que vocês lutam. Mas como foi que Deus me deu graça para vencer? Aqui está, eu creio que o pastor Daniel está por aí, o Juliano não está. Então, quando eu me converti, eu vim embora para Chapecó, nós nos aliamos, né? Fizemos uma aliança. Eu, o pastor Daniel, o irmão Juliano, eram os que mais andávamos juntos. O irmão Elton, Matzenbucker, né? Mas quem mais andava junto era eu, o Juliano, o pastor Daniel. E nós íamos, o Valdomiro, que não está mais. Alguns jovens, nós íamos na chácara do pastor. Hoje tem o chalé lá onde que mora o chacreiro. Nós íamos para lá no sábado. Nós tínhamos culto no sábado à noite, no domingo de manhã e no domingo à noite. Mas às vezes na sexta-feira, quando nós não trabalhávamos no sábado de manhã, nós íamos para lá e orávamos até algumas horas da noite. Não orávamos a noite inteira, mas orávamos uma boa parte da noite e então dormíamos. Quando nós não íamos na sexta, nós íamos no sábado, depois do culto. Viu? E nós não tínhamos carro. Nós tínhamos bicicleta. Hoje, a maioria dos jovens tem carro, tem condição. E quem não tem, tem um que tem, pode levar. Nós íamos de bicicleta. Agora, por que nós fazíamos isso? Porque nós queríamos ser diferentes? Não, porque esta era a maneira de nós nos mantermos puros na presença de Deus. Ao invés de nós ir para o shopping ou para o cinema assistir um filme, nós íamos na presença de Deus estar Sabe, irmão, aquilo era tão bom.
Nós orávamos, daí depois o pastor Daniel orava por mim, orava pelo Juliano, eu orava pelo pastor Daniel. Havia um companheirismo e aquilo dava força ao outro. Eu penso, jovens, que as boas experiências que a gente teve, eu gostaria de passar para que vocês também tivessem essas boas experiências. Porque se hoje eu estou aqui, é por causa daqueles momentos que eu estive na presença de Deus lá, marcando a minha alma, a minha vida com coisas boas. Como nós vamos vencer se nós não dedicarmos tempo à leitura da Bíblia, das mensagens, à oração, ao jejum? Porque a nossa carne, irmãos, ela é forte. Mas se nós tivermos uma vida de leitura, uma vida santificada, é isso que o Maninho pediu para mim falar para vocês. Uma vida consagrada, uma vida na presença de Deus, a carne ela fica mais fraca. Agora, se nós dermos água para esta carne que já é forte, como nós venceremos? Muitas vezes, nós tínhamos culto no sábado à noite, nós saíamos da igreja de bicicleta, íamos para a chácara do pastor. Domingo de manhã tinha escola dominical. Sabe quem estava na escola dominical? Nós estávamos lá. E muitas vezes nós saíamos mais cedo da chácara do pastor, 6 horas da manhã, e íamos para a praça da cidade entregar folheto, convidar as pessoas para o culto. Inclusive, uma vez nós estávamos lá e tinha missa na igreja católica e os membros, né, da igreja católica estavam chegando e nós entregando folhetinho para eles. Daqui a pouco veio o sacristão, não sei quem lá da igreja. Oh, vocês não podem fazer isso, é os membros da minha igreja que estão vindo. Vocês... Então, a maneira de vencer, jovens, a maneira de vencer é se achegando a Deus. A maneira que Daniel, Sadraque e Mesaque venceram foi se achegando a Deus. E no versículo 15 do primeiro capítulo, a Bíblia diz assim: e ao fim dos 10 dias, pareceram seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. No versículo 17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel, Deus deu entendimento de todas as visões. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e dentre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, olha isso, olha que coisa, irmão. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. Você quer ir bem na tua vida profissional? Você quer ir bem na tua vida material? Tenha Deus em primeiro lugar. Lembra na história, e aqui eu creio que já posso encerrar. Naquele livro Geração, quantos já leram o livro Geração? Quantos não têm o livro Geração? Mas tem disponível na igreja. Há o testemunho de uma jovem, de uma irmã, né, que quando ela era jovem, na formatura do 2º grau dela, e ela conta o testemunho naquele livro, todas as jovens fizeram um certo tipo de vestido degotado para a formatura. E ela disse para as jovens: eu não vou fazer isso. E ela foi com uma vestimenta diferente e as jovens disseram: você estragou a nossa formatura. Por que você não se vestiu igual a nós? E brigaram com ela e xingaram ela, mas ela se manteve na sua posição. Logo mais para frente você vai ver que ela diz assim: e houve um concurso público para trabalhar numa fábrica do governo, e a moça fez o concurso, e ela passou em 3º lugar. Depois o irmão Branham chamou ela e disse: sabe, filha, por que você passou? Por causa do teu testemunho que você deu de mim, diante do Evangelho de Deus, diante das tuas colegas na formatura. Então você quer ser vitorioso como foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Tenha Deus em primeiro
lugar. Tenha uma vida limpa. Tenha uma vida na presença de Deus. E Deus cuidará do teu futuro. Deus cuidará, porque Ele não abandona os seus. Eu creio que eu não preciso falar mais, vocês entenderam aquilo que eu gostaria de dizer. Agora, nunca desanime se você falhar. Aquele hino diz assim: se você cair, Ele te levanta. Se você chorar, Ele te consola. Quando estás triste, Ele te traz a alegria. Deus os abençoe. Que a graça, o amor de Jesus Cristo seja com cada um de vocês.